Bom, salve a todos. O meu nome é André Jamaica, eu sou cantor, sou compositor e sou um curioso, né, das coisas do samba, das coisas que dizem respeito à espiritualidade. Eu sou cantor do grupo Samba Lagandã, também faço parte do Samba do Valongo, que é um samba que acontece toda sexta-feira na Casa Porto, no Largo da Prainha, no Rio de Janeiro. Estamos parados momentaneamente por conta da pandemia, mas assim que for possível voltaremos com toda a responsabilidade e, de preferência, com todos vacinados, né? E também faço há 7 anos, né? Vai completar 7 anos agora, no mês de março, um projeto chamado Samba de Fé, no Quilombo do Grotão, no Engenho do Mato, em Niterói. É um projeto no qual, uma vez por mês, no primeiro domingo do mês, a gente faz uma homenagem a um orixá, a uma entidade da Umbanda, e é um projeto que ele tem uma relevância importante, porque é um projeto com discurso político, né, inevitavelmente, e é um projeto que sempre prega contra o preconceito religioso, que tenta aglutinar, que tenta juntar, né, os membros de religiões de matriz africana, que têm recebido tantos preconceitos, né, ao longo desses últimos tempos, tem aumentado muito esse número, e isso nos gera muita preocupação, mas estamos lá tocando o projeto, junto com o Renatão do Quilombo, junto com a família Quilombo, que é o grupo que me acompanha, e é um projeto que tem me dado muita satisfação, muito prazer, muito orgulho, além dos outros dos quais falei para vocês aqui. Então, a gente vai iniciar essa conversa sobre samba e religiosidade, né? Da gente entender como essas coisas se dinamizam, né? De como essas coisas interagem entre elas. São uma série de aspectos, não são aspectos apenas musicais, né? São aspectos políticos, sociais também, que fazem com que o samba e a religião tenham essa relação estreita, né, no Brasil. E é importante também dizer que essa relação, por ser samba, por estar falando de samba, pode nos remeter a uma ideia de que essa ligação ela é somente com as religiões de matriz africana. E não necessariamente, né? Durante essa conversa, a gente também vai perceber que também existe uma relação próxima, e aí não musical necessariamente, né? Mas uma relação social também com o catolicismo, né? Com a Igreja Católica. Muito bem, então acho que a melhor maneira da gente iniciar uma conversa sobre esse tema, que una essas duas questões, né, o samba e a religiosidade ou a espiritualidade, eu acho que convém que a gente comece do começo, né? Bem do início, que é para a gente poder entender em que contexto político-social surge aquilo que a gente concebe como samba no Rio de Janeiro. E aí, evidentemente, que tudo isso começa com a vinda para cá dos negros africanos, né, que vieram forçadamente para servir de mão de obra no Brasil. É sempre importante a gente citar o Cais do Valongo. O Cais do Valongo é um local extremamente importante para a história do negro no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro.
considerando que nesse cais desembarcaram uma quantidade considerável de africanos, né, e alguns historiadores, inclusive, dizem que foi o local por onde desembarcou o maior número de africanos no Brasil. E a história do Cais do Valongo, né, é uma história que dizem os historiadores, né, que havia o cais da Praça 15, que ali aquela região era conhecida como a Praia do Peixe, e a 1º de março era a Rua Direita, onde era feito o comércio dos negros africanos. E a população do Rio de Janeiro se sentia incomodada com a presença desse mercado na Rua 1º de Março. Né? E também preciso dizer que não era um incômodo com aquela situação em si. Não tinha nada a ver com humanidade. Né? Era incômodo porque causava tumulto, e ninguém gostava de ter relação próxima com os negros nessa época. E daí transfere-se a chegada dos negros para um outro cais, que, no caso, é o Cais do Valongo, que fica ali onde hoje é a Rua Camerino, esquina com a Sacadura Cabral. O desembarque dos africanos passa a ser feito por ali, para poder tirar a chegada desses negros da Praça 15, e, posteriormente, com a chegada da Imperatriz, exatamente por esse local, esse cais passa a ser chamado de o Cais da Imperatriz. É sempre interessante a gente começar bem desse início, né? Que é para a gente poder, primeiro, perceber que hoje, na cidade do Rio de Janeiro, existe um local que é extremamente precioso para a história, não só da cidade, não só do país, mas especificamente para a história do negro quando chega na cidade do Rio de Janeiro, né? Até então, capital do Império, né? Por assim dizer. Então, essa região ela é muito importante, ela é extremamente importante. Porque por esses negros chegarem exatamente por esse local, essa região passa a ter um fomento muito grande, né? De negros, evidentemente, de pessoas que viviam desse mercado, de homens, desse mercado de africanos. Então, o centro do Rio de Janeiro ele é muito efervescente nesse sentido, por conta dessa movimentação, não só no Cais do Valongo, posteriormente o Cais da Imperatriz, bem como o Cais da Praça 15, né? Da Praia do Peixe, à época. Né? E daí, toda essa movimentação, é claro, ela vai causar uma série de transformações sociais e culturais naquela região. Por conta disso, de toda essa movimentação, é claro que começam a surgir uma série de novas manifestações culturais, vindas com os africanos através dos navios. Né? E aí é bem interessante que, a partir daí, se começa uma série de movimentações, né, como eu falei, muito interessantes com relação à vida cultural
e social do Rio de Janeiro. E é sempre bom a gente lembrar que o Rio de Janeiro ele era, nessa época, a porta de entrada do país, né? Tudo que se acontecia no Rio de Janeiro nessa época era visto como novo, né? O novo chegava pelo cais da Imperatriz ou pelo cais da Praça 15. Isso causa uma movimentação enorme nessa região, né? E aí a gente pode começar a falar de como essa questão começa a ser tratada pela política do Rio de Janeiro. A partir de 1902, o presidente Rodrigues Alves assume a presidência da República. No mesmo ano, a cidade do Rio de Janeiro tem o prefeito chamado Pereira Passos, né? É um prefeito bastante falado, né, na história, porque existe um termo com seu nome chamado o Bota Abaixo Pereira Passos, né? O Pereira Passos, em conjunto com o Rodrigues Alves, eles fazem todo um processo de revitalização do centro do Rio de Janeiro. O que quer dizer essa revitalização? Na verdade, não é só uma revitalização ou uma modernização, e aí a gente teria que necessariamente colocar essas duas palavras entre aspas, inclusive entre muitas aspas, porque, na verdade, o que está por trás dessa revitalização ou dessa modernização é, na verdade, um projeto eugenista. A intenção era que fosse retirado do centro do Rio de Janeiro todo e qualquer traço de africanidade, porque era considerado, eles achavam que tantos negros no centro do Rio, e é importante a gente lembrar que nesse período 50% da população da cidade do Rio de Janeiro eram de negros. Então a intenção era se tirar qualquer traço de africanidade sob o argumento de que a cidade deveria ser modernizada e revitalizada. Então, a partir daí, existe o principal movimento, a remoção de todos os cortiços do centro do Rio, porque cortiço era coisa de negro, eram os negros que moravam em cortiços pelo centro do Rio. Então, a primeira providência mais latente foi a remoção de todos esses cortiços do centro do Rio, a perseguição aos cultos de matriz africana, a perseguição à capoeira e a perseguição ao próprio samba, que é um movimento muito ligado à época ainda aos negros, né? E quando eu falo samba, eu não falo o samba como a gente concebe hoje em dia, né? Quando eu falo samba, eu estou falando dos batuques, né? Era qualquer manifestação percussiva, qualquer batuque pelo centro do Rio não era bem-vindo, nem era bem aceito. Então a ideia era retirar qualquer traço de africanidade do centro do Rio de Janeiro. E isso, é claro, e vale sempre ressaltar muito bem, um projeto, na verdade, eugenista travestido de modernização, né? Travestido de revitalização. Nesse contexto, o que acontece com esses negros africanos? Toda essa turma que frequentava ou que morava e que vivia pelo centro do Rio de Janeiro, essa turma começa a ocupar as favelas e os subúrbios do Rio de Janeiro. Daí a gente começa a ter a ocupação dos subúrbios e dos morros, porque essa turma
desalojada, despejada dos cortiços do centro do Rio, e passam aí a ocupar essas favelas e os subúrbios. É muito importante a gente, nesse momento, citar uma figura que eu entendo como absolutamente fundamental quando a gente fala de samba e religiosidade. É uma personalidade, um personagem chamado Hilária Batista de Almeida, né? Popularmente conhecido como Tia Ciata. A Tia Ciata ela tem uma importância enorme nesse processo. A Tia Ciata ela era uma das tias baianas, né? Que frequentavam, que vendiam seus quitutes pelo centro do Rio. E também é importante, já para situar geograficamente, que a gente está falando de uma região que compreendia mais ou menos ali da Praça Mauá até o que a gente entende hoje como Cidade Nova, que é ali na Presidente Vargas, onde fica a prefeitura, e a rua Francisco Bicalho, que era onde ficava a Zona do Mangue, que era um reduto de prostituição desse período, que vivia muito dos portos que ali haviam, né, nessa região. Então, a gente está falando da região que foi batizada pelo cantor, compositor e pintor Heitor dos Prazeres como a Pequena África. Essa região ela compreendia mais ou menos da Praça Mauá até a rua Francisco Bicalho, na região da Leopoldina hoje, passando pelo centro, passando pela Gamboa, passando pelo Santo Cristo, passando pela Saúde. Toda essa região é batizada por Heitor dos Prazeres como a Pequena África, por ser uma região de muitos negros, por ser uma região de muitos hábitos de negros. E aí a gente tem esse personagem que eu entendo como absolutamente fundamental para o início dessa relação mais perceptível entre samba, como a gente vai entender o samba a essa época, e religiosidade. É considerada, né, a Santíssima Trindade do samba carioca. Dizem que é Pixinguinha, Donga e João da Baiana. Então, esses personagens eles têm uma relação muito direta com as tias quituteiras da Bahia. Por quê? Porque várias dessas tias tinham parentescos com pessoas que faziam já essa relação cultural com a música no Rio de Janeiro. Por exemplo, a tia Amélia, ela era mãe de Donga, um dos nomes dessa Santíssima Trindade do samba carioca. Tia Persiliana, também uma outra quituteira famosa da Pequena África, era a tia de João da Baiana, né, que é um outro componente dessa Santíssima Trindade. E juntamente com tia Ciata, elas se tornam das tias quituteiras mais famosas do Rio de Janeiro, nesse período. Tia Ciata é uma baiana nascida em Santo Amaro, da Purificação, né? Por coincidência, é a mesma cidade que a minha avó materna nasceu. Então, tia Ciata vem da Bahia e tia Ciata se torna uma quituteira famosa na região da Pequena África.
E tia Ciata, ela tinha o hábito de promover festas, né? Ao longo dentro da sua casa. Haviam sempre muitas festas na casa de tia Ciata. E frequentadores famosos à época, né? Pixinguinha foi um grande frequentador. O jornalista Mauro Almeida, popularmente conhecido como o Peru dos Pés Frios, né? E que oficialmente aparece como um dos compositores, ao lado de Donga, de Pelo Telefone, considerado o primeiro samba gravado no Brasil, em 1917, também era um frequentador da casa de tia Ciata. Tia Ciata tem uma relação, primeiro, religiosa, né, muito forte. Na rua Barão de São Félix, a rua Barão de São Félix, para situar, para quem não conhece, ali na central do Brasil, existe o terminal rodoviário Américo Fontinelli. Ele é o terminal de onde partem os ônibus para a Baixada Fluminense. De frente a esse terminal, ao lado de um posto de gasolina que ali existe hoje, existe uma rua chamada Barão de São Félix. Nessa rua ficava o terreiro de João Alabá. O terreiro de João Alabá é considerado o primeiro terreiro de candomblé do Rio de Janeiro. Tia Ciata era Iaquequerê do terreiro de João Alabá. Para quem não está afeito a essa expressão iorubá, Iaquequerê quer dizer a mãe pequena. Dentro do terreiro, ela estava hierarquicamente apenas abaixo de João Alabá, que era o babalorixá desse terreiro. Então, tia Ciata era a mãe pequena daquele que é considerado o primeiro terreiro de candomblé do Rio de Janeiro. Então, a gente já consegue situar a tia Ciata dentro dessa religiosidade da qual a gente pretende abordar aqui nesse papo. A Rua Barão de São Félix, ela é uma rua muito interessante, né? Eu costumo, quando trabalho na Casa Porto, no Samba do Valongo, como falei para vocês, por vezes eu tenho o hábito de sair da Casa Porto, já saio tarde, e eu moro em Niterói, então eu pego um ônibus para Niterói na Central do Brasil. E eu, dali da Casa Porto, que é no Largo da Prainha, até a Central, eu vou a pé e tenho o hábito de passar pela Rua Barão de São Félix. Eu gosto muito de passar por essa rua. Apesar de que hoje ela é uma rua considerada uma rua perigosa para se passar muito à noite, para se passar pela madrugada. Mas eu ainda tento manter o hábito de passar por ali de vez em quando. Porque ela é uma rua muito interessante para quem gosta de história. Uma rua muito interessante para quem gosta dessas histórias sobre o Rio de Janeiro. A Rua Barão de São Félix, além de ser a rua do terreiro de João Alabá, que é a rua do primeiro terreiro de candomblé do Rio de Janeiro, ela também é a rua onde ficava o cortiço Cabeça de Porco, que é considerado o cortiço mais famoso do Rio de Janeiro. A partir desse cortiço, todo cortiço era conhecido como Cabeça de Porco. Todo local que tinha, por onde moravam pobres, lugares precários em termos de saneamento, todo local era conhecido como Cabeça de Porco, a partir desse cortiço. Então, o cortiço mais famoso do Rio de Janeiro ficava na Rua Barão de São Félix. Na Rua Barão de São Félix também morava Dom Obá. Dom Obá é um personagem carioca, um personagem do Rio de Janeiro, não carioca, né? Porque não era nascido aqui,
Mas Dom Obá, se dizia, ele veio escravo, se dizia filho de uma realeza africana, em Oió, e ele era tratado com muita reverência por Dom Pedro II. Dom Pedro II gostava muito dele e sempre o recebia em casa. E, inclusive, Dom Obá era completamente a favor da monarquia, né, por essa relação estreita e pessoal com Dom Pedro II. Então, Dom Obá morava também na Rua Barão de São Félix. Dando uma pesquisadinha, uma procurada, conversando com os amigos historiadores, eu tentei mais ou menos situar pelo número aonde exatamente na Rua Barão de São Félix ficava o terreiro de João Alabá. Provavelmente durante todos esses anos já deve ter havido alguma mudança de numeração, né? Mas a julgar, a levar em consideração a numeração da época, então o terreiro de João Alabá ele ficava mais próximo ao Morro da Providência, né? Passando pelo o que hoje é o Terminal Américo Fontinelli, indo mais em direção ao Morro da Providência. Ficaria por ali, seguindo a numeração da época, que eu não sei se, e acho que provavelmente já deve ter sofrido bastante alterações. Então, é importante a gente falar da tia Ciata, porque a tia Ciata é essa tia quituteira, que promovia uma série de festas na sua casa, e nessas festas tinha choro, tinha partido alto, tinha macumba também, né? Tia Ciata, por vezes, fazia alguma cerimônia religiosa na sua casa, e a casa de Tia Ciata era frequentada por muita gente bacana, muita gente famosa, né? Como citei aqui, alguns. Na casa de Tia Ciata surge o primeiro samba gravado no Brasil, considerado o primeiro samba gravado no Brasil, em 1917, que é Pelo Telefone, que, como falei oficialmente, ele é de autoria de Donga e Mauro Almeida. Existe muita controvérsia com relação a isso, porque dizem que, na verdade, Pelo Telefone, ele foi uma construção coletiva, feita na casa de Tia Ciata. Todo mundo, muita gente colaborou com um verso, com uma frase. Inclusive, alguns historiadores defendem que Tia Ciata é uma das autoras de Pelo Telefone, de que ela também participou dessa criação coletiva. E essa casa ela se torna um marco para o samba por conta disso. Por conta de que essa criação coletiva feita na casa de Tia Ciata é considerado o primeiro samba gravado no Brasil. Então, Tia Ciata tem esse marco extremamente importante. E ela faz, e eu digo que Tia Ciata ela é um personagem absolutamente fundamental quando a gente vai falar de samba e religiosidade, porque ela consegue as duas coisas, né? Ela era a Iaque Querer, ela tinha um cargo dentro do candomblé, e ela também era uma grande incentivadora e uma grande admiradora dos festejos, dos batuques feitos na sua casa, que ela promovia na sua casa. Então, Tia Ciata talvez seja o primeiro grande personagem do Rio de Janeiro que faz essa simbiose entre samba e religiosidade, né? Ela é o personagem, talvez o primeiro personagem conhecido que toma vulto nessa questão de samba e religiosidade. Depois disso, passado anos depois, Pixinguinha, que é um dos frequentadores dos batuques e dos festejos e das macumbas na casa de Tia Ciata, Pixinguinha faz Iaô,
que juntamente com Gastão Viana. Iaô talvez seja a primeira composição, ou ao menos a primeira composição que a gente toma conhecimento de ser uma composição com essa junção entre o que a gente, à época, concebia como samba e religiosidade, né? Eu falo à época porque, ritmicamente falando, em termos, quando a gente vai falar de ritmo, pelo telefone, que é concebido como um samba, iaô, na verdade são machiches, né? O samba, como a gente conhece, como a gente entende, ele só vai surgir a partir de Ismael Silva e a turma do Estácio, com uma série de mudanças rítmicas que acontecem ali, com a criação do surdo, com a criação do tamborim, por Bide Marçal, e a gente vai ter essa mudança que vai nos deixar mais próximos daquilo que a gente concebe enquanto o samba que a gente conhece hoje. Mas nessa época eram machiches, né? Inclusive o machixe era um ritmo muito mal falado no Rio de Janeiro, porque era ligado à indecência, porque o machixe ele era dançado com uns umbigos colados. O homem e a mulher colavam os umbigos um no outro. E isso era considerado extremamente indecente nessa época. A gente está falando do início do século XX. Então era muito indecente. E o machixe era muito mal visto socialmente. E acho que Iaô, ele talvez, né, como eu falei, a primeira música que faz essa simbiose entre o que a gente, nesse período, concebe como samba e a religiosidade. Eu vou tocar aqui o Iaô, para quem não conhece. Aqui no terreiro pelo adié, faz inveja pra gente que não tem mulher. Aqui no terreiro pelo adié, faz inveja pra gente que não tem mulher. Já com tá de preto velho, há uma festa de Iaô. Já com tá de preto velho, há uma festa de Iaô. Tem nega jogu, de Oxalá, de Iemanjá, Mucama de Oxóssi é caçador. Ora viva nanã, nanamburucu, Mucama de Oxóssi é caçador. Ora viva nanã, nanamburucu, iô, 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 no terreiro de preto velho, iaiá. Ora vamos saravá, aqui meu pai, Xangô, no terreiro de preto velho, iaiá. Ora vamos saravá, aqui meu pai, Xangô, aqui no terreiro, pelo adié, faz inveja pra gente que não tem. Aqui no terreiro, pelo adié, faz inveja pra gente que não tem mulher. Já com tá de preto velho, há uma festa de Iaô. No Jacunta de Preto Velho, há uma festa de Iaô. Tem nega de Ogum, de Oxalá, de Iemanjá, Mucama de Oxóssi é caçador. Ora viva nanã, Mucama de Oxóssi é caçador. Ora viva nanã, nanã, borocô, iô, 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 iô. No terreiro de preto velho, iaiá. Vamos saravá, aqui meu pai, Xangô. No terreiro de preto velho, iaiá. Ora vamos saravá, aqui meu pai, Xangô. Essa música é uma música que eu considero ela fundamental. Caiu o violão. É uma música que eu considero fundamental para essa conversa, porque
ela ao menos ao meu conhecimento, ela que não é vasto, né? É importante dizer, ela é o primeiro samba que eu identifico com muitos desses termos iorubais, né? A música começa com Akikó no terreiro pelua de é, faz inveja pra gente que não tem mulher. Ou seja, o galo e a galinha no terreiro fazem inveja pra gente que não tem mulher. Akikó no terreiro pelua de é. No Jacuntá de Preto Velho, ou seja, no terreiro do Preto Velho, há uma festa de Iaô. Iaô é todo aquele que é iniciado no candomblé. Tem nega de Ogum, de Oxalá, de Iemanjá, Mucama de Oxóssi é caçador. Ou seja, ele fala de uma série de divindades do panteão africano. Então, é o primeiro samba que eu consigo perceber, né? Talvez hajam outros, como eu falei, o meu conhecimento ele não é vasto, né? E talvez antes disso já haja alguma outra gravação de um outro samba, de um outro machixe, que tenha tantos termos em urubais. Eu não conheço. Então, por isso, eu considero o Iaô um marco quando a gente concebe samba e religiosidade. Primeiro porque ele é um samba de alguém como Pixinguinha, né? Pixinguinha que é considerado por muitos, o maior músico brasileiro de todos os tempos. Então, esse samba Iaô, ele ganha uma importância muito grande a partir disso, porque ele tem muitos termos iorubais, ele é um samba que faz essa mistura, essa simbiose entre a religiosidade de matriz africana e o machixe, o samba da época, e ele é composto por alguém da envergadura de Pixinguinha. Então, eu concebo ele como absolutamente fundamental nesse sentido. Também preciso dizer que o negro africano, né, quando ele chega ao Brasil, ele não traz consigo somente heranças religiosas e urubais de divindades africanas. Mas existe também, ele chega também com uma dose de catolicismo, né? É preciso lembrar que, por exemplo, na região do Congo, na região de Angola, os negros que vieram dessa região, os africanos que vieram dessa região, eles também trazem consigo uma série de crenças católicas. Eles trazem consigo a crença Nossa Senhora do Rosário, uma santa muito popular em Angola, no Congo. Eles trazem consigo a crença em São Benedito, também muito popular nessas duas regiões, né? O jongo, ele é uma manifestação típica do interior do Rio de Janeiro, desse período. Os africanos tinham o hábito de, quando era permitido pelos senhores, fazerem festa por comemoração da colheita. Então, eles faziam uma fogueira e dançavam o jongo, né? E é comum que no jongo haja citações católicas, citações de santos católicos. É muito comum. Tem um jongo que ele para ilustrar um pouco isso, ele é do seu Darcy, se eu não me falha a memória, posso estar falando bobagem. Mas eu acho que é de autoria do seu Darcy do jongo, ou seja, ele é um jongo seria um jongo bem mais moderno, mas que ilustra um pouco isso que eu estou falando, né? Porque ele faz essa citação, né? Que é
Bendito, louvado seja o Rosário de Maria, louvado seja o Rosário de Maria. Bendito, louvado seja o Rosário de Maria, louvado seja o Rosário de Maria. Bendito para Santo Antônio, bendito para São João, Senhora Santana, saravá meus irmãos, saravá Angomaquita, saravá meu candongueiro, abre caxambu, saravá jongueiro, bendito, louvado seja meus irmãos. Agora mesmo que eu cheguei foi pra saravá, bendito, louvado seja minhas santas almas. Agora mesmo que eu cheguei foi pra saravá, bendito, louvado seja o Rosário de Maria, louvado seja o Rosário. Jongueiro bendito, louvado seja o Rosário de Maria, louvado seja o Rosário de Maria. Ou seja, esse jongo, né, principalmente esse refrão, ilustra, né, isso que eu falei, essa crença que os negros trouxeram de Nossa Senhora do Rosário, né, que eles trazem de Angola e do Congo. Então, também existe uma relação do africano, da musicalidade africana, com o catolicismo, de certa maneira, né? Existe também com relação ao catolicismo, existe uma questão também muito importante, né? Uma festividade da qual a gente não pode deixar de citar, que é a Festa da Penha. A Festa da Penha é uma festa que acontecia no início do século XX, no início do século XX. A gente está falando aí de 1920, 1930. Diz a história que um padre português chamado Ricardo Silva assume a Igreja da Penha. E ele era um padre abolicionista. E ele faz da Igreja da Penha e daquele entorno o Quilombo da Penha. Ele recebe uma série de escravos fugidos das fazendas do Rio de Janeiro, do interior do Rio. Ele recebe esses negros na igreja. E, inclusive, alguns historiadores, pesquisadores, atribuem a esse padre, Ricardo Silva, a criação da chamada Festa da Penha, daquilo que a gente conhece como Festa da Penha. A Festa da Penha, ela é extremamente importante dentro do cenário do samba do Rio de Janeiro nesse período. Por que da importância? Porque nessa época não havia como você divulgar a sua composição na televisão, porque não havia, no rádio, porque ainda era algo muito primário no Brasil, ainda chegando. Então, quando você queria que uma composição sua se tornasse sucesso, você apresentava essa composição na Festa da Penha. A Festa da Penha era frequentada por todas essas tias quituteiras que eu já citei anteriormente. Tia Ciata tinha a sua banquinha de quitutes na Festa da Penha. Tia Amélia, tia Persiliana, todas as outras tias quituteiras tinham as suas barraquinhas na Festa da Penha. E quando você queria que um samba, uma composição sua, ficasse conhecida no Rio de Janeiro, você precisava cantar essa composição na Festa da Penha. Então, aí a gente já consegue também estabelecer uma relação entre samba e religiosidade, sendo que, nesse obstante, é uma religiosidade católica. A Festa da Penha ela é fundamental nesse contexto. Era frequentada por muitos compositores. Heitor dos Prazeres, Ismael Silva, Donga, Senhor, Caninha. Todos esses compositores
faziam as suas composições e apresentavam na Festa da Penha. Apresentavam, cantavam, caíam no gosto popular, e a partir daí eles distribuíam partituras para que as pessoas tocassem as músicas em outros locais. Era assim que se concebia um sucesso nessa época. Era assim que você construía um sucesso no Rio de Janeiro nesse período. Você cantava música na Festa da Penha, essa música caía no gosto popular, as pessoas começavam a cantar, aprendiam o refrão ali mesmo, e aí o compositor distribuía a partitura dessas músicas em casas de show, em casas onde os regionais tocavam, né, como cinemas, por exemplo, teatros, distribuíam essas partituras, e daí essa música se tornava um sucesso. Então, também aí vai essa relação extremamente importante de samba e religiosidade, sendo que, ao invés da gente falar do mais comumente, que é a relação com as religiões de matriz africana, a gente está falando aí de uma relação com a Igreja Católica. É muito interessante essa simbiose e essa relação, porque a gente vai perceber essa relação numa série de outros contextos. Como, por exemplo, existem algumas similaridades entre as escolas de samba e os terreiros de candomblé. E eu e outros pesquisadores, outros interessados nesse tema, historiadores, conseguem ver uma relação um pouco mais direta entre, por exemplo, as organizações das escolas de samba e os terreiros de candomblé. Como, por exemplo, a reverência aos mais velhos. As escolas de samba têm essa tradição de sempre reverenciar os mais velhos, né? Seja através da ala de compositores, seja através da velha guarda. E essa é uma relação que acredita-se ser oriunda dos terreiros de candomblé, porque o terreiro de candomblé também concebe a sua organização hierárquica da mesma maneira, né? No candomblé, antiguidade é posto, como se diz. Então, a gente encontra essa similaridade na forma de organizar o espaço social, tanto do terreiro quanto da escola de samba. Existe também uma similaridade, já que a gente falou das questões das tias, né? Eu falei aqui de tia Persiliana, falei de tia Amélia, falei da mais famosa delas, que é a tia Seata. E a gente até hoje também mantém essas tradições da tia, né? A gente tem, a Portela tem muito isso, né? A tia Vicentina, a tia Doca, a tia Surica, o Império tem tia Maria do Jongo, tem tia Eulália, a Mangueira, tia Neuma, né? Tia Zica. Existe, principalmente a Portela tem muito essa coisa da ligação com a comida, né? São as tias que fazem a comida, o feijão, e a gente pode encontrar similaridade, pode encontrar relação, como eu, por exemplo, acredito, que essa tradição, dentro das escolas de samba, das tias cozinheiras que fazem a comida, né, a gente encontra essa relação também no candomblé, porque no candomblé existe um cargo feminino chamado Iabacê. A Iabacê é a mulher, porque é um cargo feminino, responsável por preparar as oferendas dos orixás. Ela é responsável por preparar as comidas que são oferecidas aos orixás. São as Iabacês. Então, acredita-se, eu acredito, que essa tradição das tias, que até hoje se mantém nas escolas de samba, elas venham justamente das Iabacês do candomblé. Então, a gente já pode encontrar aí uma outra relação
direta entre samba e religiosidade. É muito bacana essa questão das tias, né? Porque, por exemplo, hoje a ala das baianas das escolas de samba nada mais é do que uma homenagem a essas tias. Se existe ala das baianas hoje nas escolas de samba, a gente deve à tia Seata, a tia Perseliana, a tia Amélia e todas as tias desse período do início do século XX. A ala das baianas das escolas de samba ela é uma homenagem a essas tias, né? E ao longo da história, alguns compositores ou alguns cantores ficaram muito conhecidos justamente por estabelecer uma relação direta entre o samba e a religiosidade, e aí, sim, principalmente as religiosidades de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. A gente tem, talvez, a nossa grande referência quando o assunto é esse tema. A gente fala aí da Clara Nunes, né, que uma cantora ligada ao candomblé, uma cantora que se apresentava paramentada com roupas de candomblé, e isso ajudou muito na forma de ver essas religiões, da forma como a sociedade passa a ver essa religião, né? Clara Nunes traz uma colaboração muito grande nesse contexto. Existe também um outro disco que eu acho importante nessa relação, que são os afro-sambas de Baden-Powell e Vinícius de Moraes, né? Um disco de, se não me falha a memória, 1966, e é um disco com muita musicalidade africana, um disco em que as letras do Vinícius de Moraes, que à época já era um poeta bastante considerado, faz essa junção entre o samba e a religiosidade de matriz africana. E eu acho importante esse disco, por ser o Vinícius de Moraes, é importante a gente lembrar que, se não me falha a memória, ainda nesse período, Vinícius de Moraes ainda era diplomata. Então, esse disco, através de Vinícius de Moraes, ele faz com que os termos iorubás, com que a musicalidade iorubá, com a musicalidade que vem de Angola, que vem do Congo, ela chegue a uma casta social que era inacessível aos negros nesse período. Mas ela chega a essa casta social justamente através do Vinícius de Moraes, que à época ainda era diplomata, né? Que era morador da Zona Sul do Rio de Janeiro, e através dele esses termos e essa sonoridade chega através dessas castas sociais que eram inalcançáveis nesse período. Então, eu também compreendo os afro-sambas, esse disco do Baden e do Vinícius, também como um disco muito importante nessa relação entre samba e religiosidade. Eu falei aqui de Clara Nunes, existem todos os outros cantores que são extremamente importantes na divulgação das religiões de matriz africana dentro do samba. A gente pode falar dos Tincoãs, né, um grupo baiano que também divulga bastante, que é importante, que é um grupo de muito sucesso na Bahia, de muito sucesso no Brasil, que estabelece essa relação. A Bahia também traz essa contribuição, né? É importante também a gente dizer isso. A Bahia, por exemplo, o ritmo que a gente entende como samba reggae, como o ritmo do Lodum, ele é um ritmo que nos remete ao Anguerê, que é um ritmo iorubá consagrado ao orixá Oxóssi. O samba reggae, né, que é conhecido
principalmente através do Olodum, né, através de Neguinho da Bahia, que foi o cara que estabeleceu essa concepção dentro do Olodum, ele nos remete ao Wanguerê, né, de Oxóssi, né? Ele lembra o Wanguerê, né? Tem um artista na Bahia que eu acho que vale muito a pena ser citado nessa conversa, que é o Jerônimo. O Jerônimo também é um cara muito importante nessa concepção da musicalidade com a religião. Jerônimo, ele é o autor de uma música muito famosa chamada Edoxum, né? Ele é uma música em parceria com Veveco Calazans, e disse que Jerônimo ele é o primeiro artista baiano a levar o Ijexá, que é um ritmo da religião iorubá, um ritmo consagrado ao orixá Oxum. Jerônimo é o primeiro a levar o Ijexá para o trio elétrico, para cima do trio elétrico. Então, ele é um artista extremamente importante. A música do Oxum, ela entra numa minissérie da Globo, chamada Tenda dos Milagres. Se não me falha a memória, isso é lá por 85, 86. E por ela estar nessa minissérie, Tenda dos Milagres, que é baseada num romance do Jorge Amado, a história de Pedro Arcanjo, essa música se torna um sucesso nacional. Então, é a partir daí que muitas pessoas passam a ter contato com o Ijexá, que é um ritmo do candomblé, um ritmo consagrado ao orixá Oxum. Eu acho que deu para fazer uma... A gente já tem quase uma hora de conversa, né? Passar rápido. Mas eu acho que foi uma conversa que deu para a gente tentar estabelecer essa relação entre samba e religiosidade. Eu acho que... Eu sempre costumo ter o hábito de dizer que conversa boa é conversa que gera mais questionamentos e dúvidas do que necessariamente certezas, né? Então, eu espero que essa conversa tenha gerado nas pessoas a curiosidade de pesquisar esse tema, de se inteirar ainda mais desse assunto. É um assunto muito gostoso, que me dá muito prazer falar disso sempre. Então, eu quero agradecer, né, o convite para estar aqui fazendo essa fala. Muito obrigado. É sempre um prazer. Estou sempre a postos, sempre que for necessário. Um grande beijo a todos, um grande axé para todo mundo. Meu amigo Sérgio Rossini. Isso aí, meu camarada. Poxa, que aula maravilhosa, cara. Eu estou aqui até arrepiado. Ah, que bom que você gostou. Nossa, é incrível a quantidade de coisa que você ainda poderia, né, se estender, né? Porque é um assunto realmente muito amplo, né? Eu estava aqui pensando, por exemplo, né, sobre a própria escola de samba, né? Que todo ano traz, né, para dentro do carnaval, para dentro da maior festa, né? Ter esse tema, né, tão em quase que, sei lá, em 70% das escolas, né, dos desfiles todo ano trazem, né, essa temática, né? Acho que a nossa principal resistência hoje vem através da música, né? A nossa principal forma de desmistificar, né, e de até trabalhar justamente contra esse preconceito, né, vem através da música, vem através do samba, vem através da alegria, né, o que é muito gostoso, né? É isso, eu que agradeço muito. Agradeço muito, espero que as pessoas curtam também. Eu também espero, tá? Muito obrigado, tá, Sérgio, por esse convite. Obrigadão mesmo. Foi um prazerzaço, irmão. Obrigado por tudo também. Sempre. Muito obrigado. Um abraço, mano. Um abraço, irmão. Um beijo grande. Beijo.